Oi, pessoal, eu sou o Carlos do canal Prometeu e hoje é o quarto vídeo da série de revisão que fiz para o Enem sobre ondulatória. Esse vídeo aqui ele também é para mostrar para os professores todo o poder que a gente tem numa aula montada usando recursos do Jupyter e um pouquinho de programação em Python, tá certo? Toda a aula vai estar disponível na descrição do vídeo, tanto para revisão quanto para uso pessoal de algum professor. E na aula de hoje a gente vai ver ondas sonoras e harmônicos em tubos. Nas últimas duas aulas a gente viu as ondas estacionárias e os harmônicos em ondas, em cordas, e hoje a gente vai focar mais na parte de ondas sonoras. Então, o que são ondas sonoras? Ondas sonoras são ondas mecânicas do tipo longitudinal, que quando propagadas no ar, tem como característica de amplitude a variação de pressão local. O que acontece numa onda longitudinal? Ela não vibra na direção contrária, na direção perpendicular ao deslocamento dela. Uma onda transversal, como uma onda numa corda, ela se desloca em uma direção e a vibração dela ocorre numa direção perpendicular. Agora, uma onda do tipo longitudinal, ela vai vibrando na mesma direção de deslocamento. Ela tem a vibração nesse mesmo eixo. E o que a gente mede numa amplitude de uma onda sonora? É a pressão, é a densidade de partículas que fica naquele local durante uma compressão ou uma rarefeição do meu gás na propagação da minha onda. Quando eu tenho o gás mais concentrado, ou seja, a minha pressão é maior, quer dizer que eu tenho uma amplitude maior, eu tenho um máximo de amplitude, pode ser até uma situação de máximo. E quando eu tenho o gás mais rarefeito naquela região, quer dizer que eu tenho um mínimo de amplitude, quer dizer que a minha pressão está mais baixa naquele momento. E o que a gente pode ver aqui, eu fiz aqui tudo isso aqui usando recursos do Jupyter. Isso aqui é uma representação de como funcionaria o comportamento das partículas no deslocamento de uma onda sonora. O que vocês podem ver aqui? Esse gráfico aqui de cima, ele representa a minha onda em pressão, como é que a minha onda em pressão se comporta, as pressões máximas e mínimas, e aqui embaixo representa como que esse gás está se pressionando e ficando mais rarefeito nas posições do espaço. O que vocês podem reparar? Nas posições que eu tenho picos, aqui como eu tenho no máximo, coincide com as regiões mais densas de gás. Aqui essa parte ela está bem mais escura do que o resto, é porque eu tenho o gás com maior pressão, eu tenho o gás mais concentrado nessa região. Enquanto que esses pontos aqui, que eu tenho os ventres, que são os pontos de mínimo, então nos pontos de mínimo eu tenho o gás bem mais rarefeito. Vocês conseguem ver bem poucas partículas nessa região aqui, porque justamente um ponto de mínima pressão eu não vou conseguir observar não vou ter grande concentração de gás nessa região. E aí, para onde ele se desloca é para onde está indo essa concentração e rarefeição do meu gás no espaço. Isso aqui é o comportamento de uma onda sonora progressiva, ok? E aí, como é que eu consigo guardar, como é que eu consigo manter num tubo sonoro, por exemplo, um harmônico sonoro? Como é que eu posso fazer isso? Diferente do meu harmônico na corda, eu consigo também manter harmônicos com regiões de antinó, de máxima oscilação de amplitude. Aí eu tenho dois tipos de harmônico possível. Um dos tipos de harmônico é quando eu tenho o tubo aberto nas duas extremidades. Na parte aberta eu tenho que ter um antinó, eu tenho que ter um ponto de máxima oscilação. E nesse caso aqui, que eu vou ter o fenômeno do tubo aberto nas duas extremidades, eu vou ter dentro do meu harmônico, dentro do meu tubo sonoro, um número inteiro de meios comprimentos de onda guardado. Aqui, como vocês podem ver no primeiro harmônico, ele começa no antinó e ele termina no antinó oposto. Esse aqui é o mínimo de comprimento de onda que eu consigo, é o máximo comprimento de onda que eu consigo guardar aqui dentro, que tem um menor número de comprimentos de onda, de meios comprimentos de onda aqui guardados. Agora, o segundo harmônico, ao invés de ser no primeiro antinó seguinte, vai ser no segundo antinó seguinte. Aqui eu tenho um antinó, aí esse aqui é o primeiro antinó seguinte, agora o segundo antinó seguinte eu tenho o segundo harmônico. O terceiro harmônico, de novo, vai descer de novo, vou adicionar mais meio comprimento de onda ali dentro, e aí a minha onda sonora ela vai ficando com uma frequência maior, ela vai vibrando de forma mais rápida. Vocês podem ver nessa animaçãozinha aqui.
eu tenho o primeiro harmônico bem vagaroso, o segundo harmônico ele já vibra com o dobro da velocidade, o terceiro harmônico com o triplo da velocidade do primeiro harmônico, o triplo da frequência, e assim por diante. Vocês podem ver já que o sexto harmônico ele já vibra com uma frequência bem mais elevada do que o primeiro. Isso aqui, claro, essa representação que a gente está fazendo aqui é realmente da pressão. Aqui eu tenho a pressão maior e aqui embaixo eu teria a pressão menor. Essa é a representação do harmônico sonoro. Agora, a outra possibilidade que eu tenho é o meu harmônico com uma extremidade fechada. Nas extremidades fechadas vai funcionar como se fosse uma onda propagada num fio. Eu vou ter que ter um nó. Na minha extremidade fechada eu não posso ter máximo e mínimo de pressão. É uma parte que a minha pressão tem que ficar invariante. E nesse caso aqui eu tenho que pensar da seguinte forma. O meu primeiro harmônico ele tem que começar num nó e terminar num antinó. A distância entre um nó e um antinó é 1/4 de comprimento de onda, tá certo? Vocês podem pegar aqui vamos pegar aqui, por exemplo, nesse aqui de cima. Se eu tiver aqui que eu tenho um comprimento de onda inteiro, isso aqui equivale a um comprimento de onda inteiro. Aí a distância entre um antinó e o outro antinó é meio comprimento de onda. Então, a distância entre um antinó e um nó vai ser metade disso, ou seja, 1/4 de comprimento de onda, que é como a gente consegue ver aqui. Aí, no caso do segundo harmônico, eu tenho que sair dessa parte aqui, que é um antinó, e chegar no meu próximo antinó. E a gente sabe que a distância entre dois antinós é meio comprimento de onda. Ou seja, o meu segundo harmônico ele vai ter esse 1/4 de comprimento de onda mais meio comprimento de onda. O terceiro harmônico ele vai ter 1/4 de comprimento de onda mais 2 meios comprimentos de onda. E assim sucessivamente. Esse aqui é o padrão de interferência quando eu tenho um tubo que ele é fechado numa extremidade e aberto na outra. E como vocês podem ver aqui na animação também, eu vou ter o mesmo padrão de frequências. O meu primeiro harmônico ele tem uma frequência menor do que a do segundo, que é menor do que a do terceiro, que é menor do que a do quarto, e assim sucessivamente, ok? O sexto harmônico ele vibra já bem mais alto. Agora, como eu falei, isso aqui é uma representação de pressões, né? Isso aqui eu estou dizendo que a minha pressão no meu nó ela é mais ou menos constante, enquanto que a pressão no meu antinó ela varia de uma pressão alta para uma pressão bem mais elevada. Agora, como é que isso funcionaria no comportamento do gás mesmo? Eu também fiz uma animação para demonstrar isso, que é o comportamento do oitavo harmônico sonoro. Eu peguei um harmônico bem grande para ter vários nós e antinós para vocês verem. E aí, olha só como é que acontece aqui. Os meus pontos de pico eles ficam oscilando de uma região para outra. Então, no meu harmônico sonoro, como ele é uma onda estacionária presa, eu não vou ter deslocamento. Os meus pontos de máxima e mínima pressão eles ficam oscilando entre dois pontos, exatamente como a gente viu lá lá no outro vídeo falando de ondas estacionárias. Isso também acontece nos harmônicos sonoros, só que aqui o que a gente pode ver é realmente um deslocamento de gás, um deslocamento de partículas. As partículas num harmônico sonoro elas ficam concentradas numa parte e rarefeitas naquela mesma parte. Então, essa vibração ela fica acontecendo, né, dessa forma contínua e sem ter um deslocamento no espaço. Ok, pessoal? Espero que tenha ficado bem claro visualmente para vocês. Vocês podem ver realmente aqui as partículas se deslocando de uma parte para outra. Isso aqui ajuda muito o pessoal que tem uma dificuldade de visualizar como é que funciona. E aí, isso aqui é mais uma ferramenta muito poderosa que pode ser feita usando os recursos de Júpiter, no caso dos professores. Tá certo, pessoal? Obrigado por terem assistido e boas provas no Enem desse ano.